Você já imaginou que existem livros que podem te colocar em perigo se você os ler? Livros que foram proibidos, censurados ou até mesmo queimados por serem considerados tão polêmicos, ofensivos ou perigosos que ninguém deveria ter acesso a eles? E pior, eu creio que a maioria de vocês já leu pelo menos um deles, ou viu o filme ou algo do tipo. Pois é, esses livros existem e hoje eu vou te contar quais são eles e por que eles são tão temidos e fascinantes ao mesmo tempo. Então, venha comigo nessa leitura. Salve, salve, Lucas na voz de novo para vocês. Você está assistindo ao Antigo Mundo Novo, canal que traz para vocês sempre curiosidades, mistérios e fatos incríveis da história. Em outro vídeo, eu falei sobre livros exóticos e nesse vídeo nós vamos conhecer 10 livros proibidos que você deve pensar muito bem antes de ler, ou não, né? Mas antes de começarmos, eu preciso de pedir aquela ajuda de sempre, então, para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like se gostar do vídeo e quiser ajudar o canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e melhorando cada vez mais para vocês. Então, muito obrigado pelo apoio de todos e vamos ao que interessa, né? Desde os tempos primórdios, os livros sempre foram fontes de conhecimento, cultura e entretenimento, mas também podem ser vistos como ameaças por aqueles que querem controlar o que as pessoas pensam e acreditam. Por isso, ao longo da história, muitos livros foram proibidos por motivos religiosos, políticos, morais ou sociais, e muitas vezes por motivos pessoais também por essas pessoas poderosas. Alguns desses livros são clássicos da literatura mundial, com milhões de cópias vendidas. Outros são obras controversas ou desconhecidas do grande público, mas todos eles têm algo em comum. Eles desafiam o status quo e provocam reações extremas e diferentes em seus leitores e críticos. Então, vamos ver a seguir os 10 livros que a gente listou como proibidos que você deve pensar muito bem antes de ler. Ou, na minha opinião, também não, porque alguns livros não têm nada a ver. Mas, vamos lá, né? O Diário Secreto de Anne Frank, no qual a menina de origem judaica relata o seu sofrimento, as suas dúvidas e as suas angústias enquanto tenta escapar com a família à perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É um dos livros mais lidos e emocionantes de todos os tempos. Mas nem todo mundo se sensibilizou com a história de Anne Frank. As referências à sexualidade e à homossexualidade fizeram com que o livro fosse censurado em algumas escolas de ensino básico nos Estados Unidos. Além disso, o livro foi alvo de ataques de grupos neonazistas e negacionistas do Holocausto, que chegaram a vandalizar exemplares em bibliotecas públicas na Alemanha. É impressionante como um livro tão inocente e tocante pode gerar tanta raiva e intolerância em algumas pessoas. Eu já li e é um livro muito, mas muito bom mesmo. Agora temos o livro português, escrito por Eça de Queiroz, que foi publicado em 1875 e gerou uma grande onda de protestos dentro da Igreja Católica, graças ao teor erótico que parece contrapor o celibato clerical. A história sobre um padre que se apaixona e se envolve com uma mulher foi banido das salas de aulas portuguesas. Bom, tem seus motivos, né? O livro também foi criticado por retratar a hipocrisia e a corrupção do clero português da época, expondo seus vícios e pecados. É claro que esse livro não é recomendado para menores de 18 anos, e menos ainda para pessoas sensíveis, mas também não é motivo para proibir a sua leitura. Afinal, quem nunca teve uma paixão proibida, quem nunca se sentiu tentado pelo pecado, quem nunca quis saber o que se passa por trás dos bastidores da igreja? Bom, eu sei que muita gente já teve, né? Um clássico escrito por Vladimir Nabokov e que conta a história de um professor que se apaixona pela enteada de 12 anos. Pô, eu sei, é pesado. E ainda mais na época de seu lançamento, que foi em 1955. E depois de ser criticado por vários meios de comunicação, o livro foi retirado do mercado em países como a França, Inglaterra, Nova Zelândia e Argentina, por abordar pornografia, pedofilia e incluir obscenidades. O livro também foi alvo de tentativas de censura nos Estados Unidos, onde alguns grupos conservadores tentaram impedir a sua circulação nas bibliotecas públicas. É evidente que esse livro é polêmico e controverso, e que aborda um tema muito delicado que é um tabu. Mas também é uma obra-prima da literatura, que explora a complexidade da mente humana e da linguagem. Agora, será que devemos julgar um livro pela sua capa? Será que devemos censurar uma obra de arte por causa do seu conteúdo? Será que devemos ignorar a beleza e a genialidade de um autor por causa do seu tema? Bom, fica aí a opinião de cada um, né? Um dos meus favoritos e o queridinho de muita gente, mas que não deixou passar batido também, é a saga Harry Potter,
Talvez o maior fenômeno moderno na literatura para adolescentes e pra gente da casa dos 30 também, né? Quem nunca assistiu nenhum. Mas ele não foi aceito de tão bom grado assim por todas as comunidades, tá? O mundo de feitiçaria criado por J.K. Rowling chegou a ser banido de algumas escolas nos Emirados Árabes Unidos, que o consideravam um incentivo à bruxaria. No Ocidente, a coleção também foi alvo de protestos, mas concretamente por parte de instituições religiosas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que acusavam os livros de promover o satanismo, o ocultismo e a violência. E é incrível como um livro tão divertido e fantástico pode gerar tanta polêmica e indignação em algumas pessoas. Será que elas não têm um, sei lá, senso de humor? Será que elas não têm imaginação? Será que eles não têm vontade de viver uma aventura? Ou simplesmente o conservadorismo sempre fala mais alto a esse ponto, né? Outro sucesso da literatura moderna infanto-juvenil e depois dos filmes, o sucesso de muitas adolescentes, a história de amor entre uma mortal e um vampiro conquistou leitores em todo o mundo. No entanto, a obra de Stephenie Meyer não escapou ao julgamento de alguns pais americanos por falar de sexo e assuntos sobrenaturais, né? A saga está na quinta posição do relatório anual de livros proibidos dos Estados Unidos, elaborado pela American Library Association. Alguns dos motivos alegados para a censura são conteúdo sexualmente explícito, linguagem inadequada e conflito com os valores religiosos. É claro que esse livro não é para todos os gostos e idades, né? E que tem alguns clichês básicos e exageros, mas também é uma história romântica e envolvente que mexe com as emoções e os sonhos dos leitores. Aí eu te pergunto uma coisa: será que devemos proibir um livro por causa do seu gênero? Ou devemos reprimir um livro por causa do seu público-alvo? Isso que a gente não consegue entender muito. Ah, o best-seller que vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo e provocou muitos suspiros por Sr. Grey, né? Mas também muita polêmica. O livro que narra a relação erótica entre uma jovem estudante e um empresário milionário, baseado em jogos de dominação e submissão, foi considerado obsceno, imoral e ofensivo por muitos leitores e críticos. O livro foi proibido em vários países, por exemplo, Malásia, Indonésia e Quênia, e também em algumas bibliotecas públicas nos Estados Unidos e no Reino Unido. É óbvio que esse livro é erótico e picante e que logicamente não é recomendado para menores de 18 anos ou para pessoas puritanas, né? Mas também é um livro que explora muito a sexualidade, o desejo e o prazer de uma forma livre e ousada. Agora, comente sua opinião sobre isso. Acham que devemos desprezar um livro por causa do seu estilo? O romance Alucinado de George Orwell, publicado em 1949, é uma das obras mais influentes e aclamadas da literatura mundial. O livro descreve um futuro sombrio, onde uma sociedade totalitária é controlada pelo Grande Irmão, que vigia e manipula todos os aspectos da vida dos cidadãos. O livro foi proibido em vários países de sua maioria comunistas, como União Soviética, China e Cuba, por ser considerado uma crítica ao regime autoritário. O livro também foi censurado nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, por conter ideias revolucionárias e anti-americanas. É evidente que esse livro é uma obra-prima da ficção científica, que alerta para os perigos do totalitarismo e da nossa alienação, né? Mas também é um livro que inspira a resistência, a liberdade e a esperança. E, por sinal, eu recomendo. Se tiver oportunidade, leiam. Mas deixo uma indagação também. Será que devemos temer um livro por causa da sua visão? Sim, o livro sagrado do Islã, que é um dos textos mais lidos e respeitados do mundo, mas também um dos mais perseguidos e proibidos. O Alcorão foi banido em vários países ao longo da história, sempre por motivos políticos ou religiosos. Por exemplo, na Espanha, no século XVI, os muçulmanos foram obrigados a se converter ao cristianismo ou teriam que deixar o país, simples assim. E os seus livros foram queimados em praça pública. Na Rússia, do século XXI, recentemente, algumas regiões tentaram proibir a distribuição do Alcorão, alegando que ele incitava o extremismo e o terrorismo. E, bom, é triste como um livro tão sagrado e belo pode ser alvo de tanta violência e intolerância em algumas partes do mundo. Será que eles, não respeitam a diversidade religiosa? Ou será que eles não entendem a importância cultural? Ou só simplesmente acreditam no que é certo para eles e só o que é certo para eles é o que vale? Ou fica aí a indignação e a indagação nossa, né? Outro best-seller da lista, O Código da Vinci, escrito por Dan Brown.
é um thriller que mistura ficção e fatos históricos, envolvendo uma conspiração que envolve o Vaticano, a Opus Dei e o Santo Graal. O livro foi um sucesso mundial, mas também gerou muita controvérsia e indignação entre os católicos, que acusaram o autor de distorcer a verdade sobre Jesus Cristo e a Igreja. O livro foi proibido em vários países de maioria cristã, como Líbano, Jordânia e Filipinas, e também foi alvo de protestos e boicotes em outros lugares do mundo. É curioso como um livro tão divertido e intrigante, e que por sinal teve um belíssimo filme, pode gerar tanta polêmica e revolta em algumas pessoas. Será que elas não têm senso crítico e capacidade de discernir entre ficção e realidade? Ou elas não têm curiosidade de conhecer outras perspectivas? E chegamos ao último da lista, que é o Index Librorum Prohibitorum, que não é o menos problemático. Ele era uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e foram proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do Index foi divulgada pelo Papa Paulo IV em 1559, e uma versão revista desse livro foi autorizada pelo Concílio de Trento, uma assembleia que tem o objetivo de restabelecer a unidade e a disciplina na Igreja Católica. O Index continha os nomes de autores e obras que os católicos não podiam ler sem permissão especial, sob pena de excomunhão. Entre os livros proibidos estavam obras de filósofos, cientistas, escritores e reformadores como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, John Milton e, lógico, Martinho Lutero. O Index foi abolido oficialmente em 1966 pelo Papa Paulo VI, mas ainda é considerado um símbolo da censura e da intolerância da Igreja. E é surpreendente como um livro que proibia outros livros pode existir por tanto tempo e afetar tantas pessoas. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado realmente. E antes de ir embora, quero compartilhar uma opinião própria e deixar um questionamento. Será que não vale a pena conhecer essas obras e tirar as suas próprias conclusões? Creio que não é melhor ter acesso à informação do que ficar na ignorância? Eu acho que essa é a melhor resposta, né? E vocês, o que pensam sobre isso? Deixem aí abaixo aí nos comentários aí, vamos debater sobre esse assunto. E para fortalecer a gente, se vocês realmente tiverem gostado, ou se não tiverem gostado também, deixa um dislike pra gente saber o que a gente tem que melhorar. Deixa o like, se inscreve no canal, para não perder nada do que a gente lançar no futuro e compartilhe sempre que possível para poder fortalecer pra gente. Eu sou o Lucas, esse foi o Antigo Mundo Novo. Muito obrigado pela atenção, audiência e paciência de estar aqui até o final desse vídeo e até a próxima.